Algo enorme acaba de vir à tona no caso de Nancy Guthrie, algo que a grande mídia tem medo de abordar. Mas a internet está empolvorosa. Temos 3 vídeos específicos vazados. O vídeo do portão divulgado pela Fox News, aquele vídeo arrepiante sem máscara, vazado pelo TMZ e pelo Twitter, e o misterioso vídeo da estrada que está viralizando em todas as plataformas. Agora, aqui está o ponto crucial. O FBI permanece em silêncio e ainda não verificou essas gravações. Mas você precisa se perguntar se essas imagens não são autênticas, porque o mundo digital inteiro as está tratando como a prova definitiva. E por que esse vídeo está se espalhando como uma febre se não há nada para ver? E não para por aí, porque uma notícia bombástica acaba de surgir. Um novo sinal de celular foi detectado às 2h45 da manhã, no meio do deserto de Tucson, coincidindo perfeitamente com a interrupção do marca-passo às 2h28 da manhã que estávamos monitorando. Essa informação vai te deixar de queixo caído. E, sinceramente, descobrir como essas pistas suspeitas se conectam, a recompensa de $1 milhão é algo que você não pode perder nem por um segundo. Esta é a prova de que eles não querem que você se conecte. Antes de analisarmos esses argumentos, clique no botão Gostei e inscreva-se no canal para que possamos manter a pressão e trazer Nancy de volta para casa. Agora vamos direto ao vídeo. Vamos mergulhar direto no cerne deste mistério com as imagens que tomaram conta de todos os cantos da internet. Primeiro, observe esses frames na sua tela. É o que o mundo digital está chamando de olheiro sem máscara. Quero que você se concentre bastante na maneira como essa pessoa se move. Este vídeo específico não veio de um comunicado oficial da polícia. É um vazamento massivo que surgiu no Twitter e foi rapidamente destacado pelo TMZ. Como as autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, estamos considerando isso apenas como uma pista para identificar um suspeito. Mas pense nisso por um segundo. Por que alguém estaria vasculhando o perímetro da casa de Nova York com tamanha precisão calculada? Uma teoria que está ganhando força agora é a de que essa não foi a noite do desaparecimento, mas sim uma missão de reconhecimento técnico. A ABC News noticiou recentemente que os investigadores acreditam que o suspeito pode ter visitado a propriedade dias antes do sequestro. E quando você vê essa pessoa sem máscara, você se pergunta: será que esse é o rosto por trás do plano? É arrepiante porque essa pessoa não está com pressa. Ela está calma, metódica e parece saber exatamente onde estão os pontos cegos das câmeras. É exatamente por isso que a comunidade digital está tão obcecada com esse vazamento do TMZ. Parece que estamos vendo um profissional planejando uma extração cirúrgica. Agora, compare essa energia com as imagens do portão divulgadas pela Fox News. Nesse vídeo, vemos uma figura mascarada no perímetro exatamente às 1h52 da manhã. Esse é o momento em que a invasão começou oficialmente. A reportagem da Fox News realmente destacou o sigilo envolvido. Mas quando você coloca o olheiro sem máscara ao lado do invasor do portão, os padrões começam a surgir. Mesmo que o FBI esteja mantendo segredo e não tenha confirmado se os 2 vídeos mostram a mesma pessoa, a coincidência de tempo e movimento é grande demais para ser ignorada. É preciso imaginar o puro terror
do que estava acontecendo atrás daqueles muros, enquanto essas sombras se moviam lá fora. Sabemos pelas últimas informações da família que Nancy foi levada durante a madrugada, diretamente de sua cama. Savannah Guthrie confirmou. Ela foi levada durante a madrugada de sua cama. Se aquele indivíduo, sem máscara, no vazamento do TMZ, estivesse realmente observando a casa, ele saberia exatamente onde ela dormia. Isso faz com que a reportagem da Fox News sobre a invasão do portão às 1h52 da manhã pareça muito mais premeditada. Não foi um crime de oportunidade aleatório. Foi uma missão premeditada. Cada segundo dessas gravações está sendo analisado minuciosamente por milhares de pessoas online, porque, sejamos honestos, os resultados oficiais do DNA não encontraram correspondência. Isso significa que as evidências biológicas não nos fornecem os nomes que precisamos. Portanto, temos que nos basear nessas pistas visuais. A parte mais frustrante para todos nós que acompanhamos esse desenrolar dos acontecimentos é o silêncio das autoridades em relação a esses vazamentos. Eles não confirmam, mas também não desmentem. Enquanto isso, a internet está fazendo o trabalho pesado. Estamos analisando a altura, o andar e a maneira específica como esses suspeitos se movimentam pela propriedade. É por isso que Savannah Guthrie ofereceu uma recompensa de $1 milhão americanos. Ela sabe que alguém, em algum lugar, reconhece aquele rosto sem máscara do vazamento do Twitter. Ela sabe que a chave para encontrar sua mãe pode não estar em um laboratório, mas nessas imagens capturadas antes que as câmeras fossem desligadas. Ao longo desta análise, quero que vocês mantenham uma pergunta em mente. Se esse olheiro sem máscara foi quem bloqueou os sinais e mapeou a casa, como ele conseguiu desaparecer no deserto de Tucson sem deixar nenhum rastro? Estamos diante de um nível de profissionalismo que é sinceramente assustador. E, ao analisarmos as próximas imagens, vocês verão exatamente a extensão desse apagão de 41 minutos. Agora vamos falar sobre as imagens que estão causando grande repercussão na comunidade de fãs de crimes reais. As imagens da estrada. Esse vídeo viralizou por um motivo, e quando você o vir, entenderá o porquê. Ele mostra uma figura em uma estrada remota e escura, por volta das 2h15 da manhã. Preciso ter muito cuidado ao descrever isso, porque, embora a internet esteja convencida de que esse é o momento da extração, o FBI ainda não confirmou oficialmente que essa gravação específica seja de Nancy. No entanto, a coincidência de datas é arrepiante. Sabemos que a invasão do portão às 1h52 da manhã foi o início. E essa movimentação na estrada às 2h15 da manhã acontece exatamente 13 minutos antes da tragédia final desta cronologia. A parte mais perturbadora deste vídeo da estrada não é apenas o movimento em si, mas o que ele representa. Exatamente às 2h28 da manhã, o aplicativo Pacemaker de Nova York desconectou-se oficialmente do telefone dela. Pense no peso disso. Por 84 anos, aquele dispositivo foi sua tábua de salvação. E em um segundo silencioso, o sinal desapareceu. É por isso que as imagens da rua, às 2h15 da manhã, estão sendo analisadas, quadro a quadro. As pessoas estão olhando para uma sombra à distância. E embora não possamos ver rostos ou mesmo roupas específicas com clareza,
há uma nítida sensação de algo sendo movido. Alguns descrevem como um objeto pesado sendo arrastado ou carregado. Não vamos especular sobre o que exatamente seja isso, mas a correlação com o apagão das 2h28 da manhã é o motivo pelo qual o mundo digital está tratando isso como a principal pista. Mas é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Hoje, 26 de fevereiro, recebemos uma atualização forense que muda tudo. Os investigadores revelaram que um novo sinal de celular foi detectado às 2h45 da manhã no deserto de Tucson, a poucos quilômetros de onde as imagens da estrada foram gravadas. Esse sinal não veio do celular da NY. Ela deixou o celular, a carteira e o carro em casa. Era um sinal externo. Esse sinal fantasma das 2h45 sugere que quem estava se deslocando naquela estrada às 2h15 estava indo para o interior do deserto justamente quando o sinal do marca-passo desapareceu. Parece menos um sequestro aleatório e mais um desaparecimento tático. E há um detalhe que o FBI confirmou com base em imagens recuperadas. O suspeito usava luvas, mas a internet percebeu algo nessas imagens de alta resolução que causa profunda tristeza. Nas imagens mascaradas da casa, é possível ver um volume sob a luva do suspeito. Um formato que corresponde perfeitamente ao anel rosa que, segundo Savannah Guthrie, sua mãe nunca tirava. Esse anel não foi encontrado no deserto. Ele não foi recuperado. Aparentemente ainda está com o suspeito. Ao conectar o movimento na estrada às 2h15, com o silêncio do marca-passo às 2h28, e, em seguida, com o sinal do celular às 2h45, a teoria da equipe secreta começa a parecer muito real. Estamos falando de um intervalo de 41 minutos em que Nancy foi levada de sua cama para uma trilha no deserto. E cada segundo dessas 3 gravações vazadas pode ser a única evidência que nos resta para encontrá-la. Isso nos leva à parte mais isoladora de todo esse mistério: o vasto e silencioso deserto de Tucson. Precisamos discutir por que a investigação está repentinamente mudando o foco para aqueles leitos de rios secos remotos e caminhos no deserto. Enquanto a internet está empolvorosa com as imagens vazadas da estrada, há uma busca física muito real acontecendo neste momento, baseada naquele sinal fantasma das 2h45 da manhã que mencionamos. Imagine a dimensão disso. Temos as imagens do portão às 1h52 da manhã, o silêncio do marca-passo às 2h28 e, em seguida, esse misterioso sinal de celular às 2h45. Isso cria um rastro literal de migalhas digitais que levam do conforto de Nova York para o deserto implacável. A razão pela qual esta terceira parte da história é tão crucial é porque ela preenche a lacuna entre uma gravação digital e um local no mundo real. As informações mais confiáveis vindas do local indicam que as equipes de busca estão usando equipamentos especializados para vasculhar a área exata onde o sinal das 2h45 foi detectado. Mas há algo que me tira o sono e que está gerando intenso debate na comunidade digital. Nancy esqueceu o celular. Então, de quem era o sinal? Se a pessoa no vídeo viral da estrada às 2h15 da manhã fazia parte de uma equipe profissional, provavelmente pensou que era invisível. Mas em 2026,
é incrivelmente difícil desaparecer de verdade. Esse sinal fantasma está sendo tratado como uma possível descoberta importante, mesmo que as autoridades ainda não estejam prontas para classificá-lo como um sinal suspeito. Precisamos analisar isso sob a perspectiva de uma equipe de investigação paralela. Se você tem uma pessoa no portão e outra fazendo reconhecimento sem máscara dias antes, como sugere o vazamento do TMZ, então você tem um esforço coordenado que exige comunicação. A comunicação deixa rastros. E aquele sinal, às 2h45 da manhã, pode ter sido a primeira vez que esses fantasmas cometeram um deslize. Também quero abordar novamente o mistério do anel rosa, porque ele se encaixa perfeitamente nessa busca no deserto. Se o suspeito realmente estava usando o anel sob a luva, nas imagens gravadas com a máscara, isso significa que as evidências estão se movendo com ele. Cada vez que ele atravessa um leito de rio seco no deserto ou escala uma crista, existe a possibilidade de deixar algo para trás. É por isso que a busca não se limita a encontrar uma pessoa. Eles procuram por uma luva, uma pegada ou qualquer sinal de luta. A Fox News conversou recentemente com um especialista em rastreamento que afirmou que o terreno naquela parte do deserto de Tucson é extremamente difícil de percorrer à noite sem um plano muito específico. Isso reforça a ideia de que o olheiro sem máscara que vimos nas imagens anteriores não estava apenas observando a casa, eles estavam mapeando a rota de fuga. A frustração de Savannah e de toda a família Guthrie, neste momento, é o impasse no teste de DNA, já que as evidências biológicas encontradas na casa não correspondem a ninguém no sistema. Essas pistas no deserto e essas filmagens vazadas são literalmente tudo o que temos para trabalhar. É uma corrida contra o tempo e cada hora que passa torna os segredos do deserto mais difíceis de desvendar. Já se passaram 24 dias e a pressão está aumentando. As pessoas perguntam por que a recompensa de $1 milhão americanos ainda não foi reivindicada. Talvez seja porque os envolvidos são tão profissionais que conseguiram se manter à frente da narrativa até agora. Conforme analisamos mais de perto essas 3 pistas suspeitas, a conexão entre o reconhecimento, a invasão e o sinal no deserto está se tornando impossível de ignorar. Não estamos apenas diante de um caso de pessoa desaparecida. Estamos diante de um quebra-cabeça tático, onde cada peça é uma sombra digital. É aqui que realmente nos sentimos vivendo um thriller tecnológico de alto risco. E é, sem dúvida, a peça mais aterrorizante de todo o quebra-cabeça, o mistério do apagão. Todos nós vimos aqueles 3 vídeos vazados dos suspeitos. Mas precisamos nos perguntar: como uma equipe profissional de espionagem conseguiu se mover com tanta liberdade sem que nenhuma câmera de vizinho flagrasse seus rostos em alta definição? A teoria que atualmente domina o mundo digital é a do uso de bloqueadores de frequência de alta tecnologia. Embora o FBI não tenha confirmado oficialmente o uso de um dispositivo de bloqueio, especialistas forenses apontam para o fato de que, exatamente a 1h47 da manhã, apenas 5 minutos antes das imagens da Fox News mostrarem a invasão, os sinais de Wi-Fi na área imediata não apenas oscilaram, como desapareceram completamente. É absolutamente arrepiante pensar que, enquanto Nancy dormia,
As ondas de rádio ao redor de sua casa estavam sendo inundadas por interferências para garantir que as câmeras não captassem nada. Isso explica por que o olheiro sem máscara no vazamento do TMZ conseguiu manter tanta calma. Ele sabia que a rede digital estava sendo desativada. Mas eis a grande revelação que acaba de atingir a comunidade forense. Embora os suspeitos pensassem ter eliminado a transmissão, o FBI revelou recentemente ter recuperado dados residuais do sistema NEST. Isso é basicamente arqueologia digital. Isso significa que, mesmo com o Wi-Fi congestionado, o buffer interno da câmera conseguiu salvar fragmentos de dados antes que ela fosse arrancada da parede. Esse sinal digital foi o que permitiu aos investigadores detectar a invasão às 1h52 da manhã. É uma batalha tecnológica onde as próprias ferramentas do suspeito podem ter deixado um rastro que ele jamais imaginaria. Agora, some a isso a atualização mais frustrante de todas, o impasse no DNA. Até hoje, 26 de fevereiro, sabemos que o DNA foi recuperado de uma luva encontrada a cerca de 3 quilômetros de distância, que o FBI afirma ser compatível com o equipamento visto nas imagens com máscara. Mas os resultados do CODIS, o Banco de Dados Nacional, não apresentaram nenhuma correspondência. É por isso que os 3 vídeos vazados, o do portão, o da estrada e o do olheiro sem máscara, são nossas únicas janelas reais para entender quem são essas pessoas. Se não estão no sistema, são fantasmas. Provavelmente indivíduos sem antecedentes criminais ou profissionais que sabem como se manter discretos. Essa incompatibilidade de DNA é exatamente o motivo pelo qual o apelo de Savannah Guthrie se tornou tão urgente. Ela não está mais apenas pedindo dicas. Ela está procurando aquela pessoa que reconheça o espião desmascarado do vazamento do Twitter, porque a ciência chegou a um impasse. O que é ainda mais chocante é a janela de 41 minutos que nos tem obcecado. Entre a morte da câmera às 1h47 e o silêncio do marca-passo às 2h28, esses suspeitos tinham controle total, mas não levaram em conta os rastreadores de sinal. As autoridades agora estão usando tecnologia aérea de ponta para vasculhar o deserto de Tucson, em busca de qualquer vestígio da assinatura Bluetooth exclusiva do marca-passo. Quando você junta isso com o novo sinal de celular, das 2h45 da manhã que discutimos anteriormente, o mapa começa a se parecer com uma rota de fuga. É uma corrida entre a tecnologia de interferência da equipe secreta e a rede digital do FBI. Estamos diante de um caso em que os suspeitos tentaram apagar a verdade, mas os pixels que deixaram para trás nessas 3 gravações vazadas contam uma história que eles não conseguem apagar. Cada segundo desta análise nos aproxima da compreensão de como eles burlaram a segurança. Mas a maior questão permanece. Para onde levou aquele sinal das 2h45 da manhã? Ao analisar as evidências como um todo, é difícil não sentir que estamos à beira da verdade. Temos as imagens da Fox News no portão às 1h52 da manhã, as imagens da estrada que viralizaram às 2h15 da manhã e o olheiro da TMZ sem máscara, todos servindo como nossos únicos olhos em um caso onde o DNA oficial chegou a um impasse completo. As últimas atualizações de hoje, incluindo o sinal do celular às 2h45 da manhã,
e o mistério do anel visto sob a luva do suspeito mostram que isso não foi apenas um crime. Foi um desaparecimento planejado até o milésimo de segundo. O intervalo de 41 minutos entre a morte por toque de campainha e o silêncio do marca-passo de Nova York é o silêncio mais assombroso da história de Tucson. Savannah Guthrie e sua família ainda se agarram a essa réstia de esperança. E a recompensa de $1 milhão americanos é um enorme apelo para que qualquer pessoa que reconheça essas pistas suspeitas não confirmadas entre em contato. Não vamos parar de analisar essas imagens até que Nancy seja trazida para casa. A verdade não está lá fora. Ela está escondida nesses pixels, esperando que a pessoa certa fale. Compartilhe este vídeo em todos os lugares. Seu compartilhamento pode ser a pista que o FBI precisa. Mantenha-se seguro, fique atento e vamos encontrar Nancy.